todos bem-vindos à terceira turma da capacitação para a realização das conferências municipais capixabas. É um prazer recebê-los aqui. A gente já vem trabalhando meio que individualmente com cada um dos municípios, passando as orientações a respeito da realização das conferências municipais, mas esse foi um momento preparado pela comissão organizadora e todos os colaboradores da etapa estadual para aprofundar um pouco esses assuntos, dar outros passos em relação à realização das conferências municipais nos municípios capixabas, e a gente vai ter esse momento agora disponível para abordar esses assuntos, tirar dúvidas. Tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os envolvidos nessa jornada que é a realização das conferências das cidades. Antes de iniciar, eu gostaria só de registrar o apoio institucional que o Governo do Estado do Espírito Santo tem dado à realização da Conferência Estadual das Cidades e também para a Conferência Municipal. É importante a participação do poder público e das entidades sociais, da sociedade civil, que estão envolvidas com a pauta, né, o assunto que é a Conferência das Cidades. Então, não poderia deixar de registrar o apoio institucional que tem sido dado pelo governador José Renato Casagrande e também pelo secretário de Estado da SEDURB, Marcos Soares, que é presidente também do Conselho das Cidades. É uma atribuição da SEDURB tocar o Conselho das Cidades, e todos eles têm manifestado muita empolgação, têm transmitido também parabéns aos municípios que estão aqui empenhados em realizar suas conferências das cidades. O objetivo dessa conferência, como eu vou abordar um pouquinho mais à frente, é dar luz às demandas que os municípios têm em relação às questões voltadas ao desenvolvimento urbano. Então, não podíamos deixar de registrar esse apoio para a realização das conferências, tanto a estadual, como também o suporte para as municipais. Hoje, a nossa capacitação vai ser conduzida por 3 facilitadores. Eu sou um deles. Para quem não me conhece, eu sou o Marlos Lopes, eu sou secretário executivo da 6ª Conferência Estadual das Cidades do Espírito Santo. Eu sou arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Estácio em 2021. Também sou servidor público efetivo da SEDURB desde 2023, sou analista do executivo e atuo como gestor de convênios de obras de infraestrutura entre o Estado e prefeituras. Algumas pessoas me conhecem já pelo andamento do trabalho com convênios, e também hoje atuo na área de contratações públicas da SEDURB e recebi essa incumbência de tocar a organização como ponto focal estadual. Então, como vocês são pontos focais municipais, eu sou ponto focal estadual da Conferência Estadual das Cidades para com a Conferência Nacional. Então, vou abrir um pouco a palavra agora para os meus colegas, facilitadores que estão aqui com a gente. Nayara e João, se vocês puderem se apresentar, vai ser um prazer. Olá, bom dia, me chamo Nayara, sou arquiteta e urbanista também. Atuo com projetos residenciais, comerciais, institucionais e culturais. Vou ajudar na coordenação da mobilização dessa articulação junto ao Marlos e ao João Vitor. Bom dia a todo mundo, eu me chamo João Vitor, eu sou arquiteto e urbanista formado pela UFES, sou mestre também em arquitetura e urbanismo pelo PPGAL da UFES. Hoje sou pesquisador do Observatório das Metrópoles e estou participando de um projeto de apoio à realização das conferências estaduais e aqui também dando um auxílio e prestando alguma assistência para tentar ajudar nas conferências municipais. E é isso por enquanto. Obrigado, Nayara. Obrigado, João. Então, vamos dar início aqui às nossas temáticas. O primeiro momento, a primeira fala que a gente tem para fazer, que eu vou conduzir, é uma fala que muitos de vocês já conhecem, porque nós já estivemos juntos em outras reuniões, em outras apresentações, e é meio que para falar sobre a importância da conferência municipal, né, das conferências municipais das cidades. Elas são um instrumento participativo integrado de gestão de política urbana que busca promover diálogos entre o poder público e a sociedade civil. É um espaço de debates, né, entre o poder público e a sociedade civil em torno de assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, a PNDU, que vem sendo implantada em várias esferas, várias esferas e entes do poder público, né, desde a nacional, a esfera da União, como a estadual, e as municipais também, há esse incentivo para o desenvolvimento dessa Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, principalmente diante de muitos desafios que as cidades têm enfrentado nos últimos anos, né? Os polos urbanos
eles têm ganhado protagonismo no Brasil no último século, né? A gente vivia num país rural até metade do século XX, e a gente viu a expansão das cidades muito grande, essa expansão durante as últimas décadas. Então, nada mais justo do que dar atenção às temáticas, aos dilemas, às potencialidades que os centros urbanos têm para a nossa sociedade, e a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano nasce com esse intuito, dar luz a essas questões. Então, o temário da Conferência das Cidades, em um âmbito geral, tanto para a União, como para o Estado, quanto para os municípios, ele foi definido pela coordenação executiva da 6ª Conferência Nacional das Cidades, que vai ser realizada em Brasília, com data prevista até outubro de 2025. E o tema é Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça quando a gente se depara com essa convocação das conferências das cidades é: por que o meu município deve realizar uma conferência das cidades em 2025? Então, assim, de um primeiro momento, a gente diz que não há uma obrigação jurídica, uma obrigatoriedade jurídica para que o seu município realize a sua conferência municipal, né? Não vai haver nenhum prejuízo legal caso o município não realize a sua conferência municipal. Porém, o objetivo dessas conferências é possibilitar esse debate, né? É possibilitar essa luz, esse enfoque em relação aos desafios enfrentados na questão do desenvolvimento urbano. Então, acaba que não há uma punição legal para a não participação, mas há uma punição, digamos assim, social em não participar da Conferência das Cidades, porque é um momento em que é aberta uma arena para debate, aberta uma arena para discussão. A gente sabe o desafio que os municípios têm para implantar políticas públicas, para conseguir parcerias, para desenvolver projetos, né? Projetos de ponta, projetos que vão além daquelas obras estruturais que são mais conhecidas. Então, a Conferência das Cidades, em todos os seus âmbitos, né, seja no município, no Estado, na União, ela nasce como essa arena, esse local onde vai ser dada visibilidade aos municípios, onde vai ser dada visibilidade às potencialidades de todos vocês. Então, é muito importante essa participação, por mais que ela não seja algo determinado por uma legislação. Então, outro ponto também importante é que cada município, né, cada ente vai desenvolver propostas a serem enviadas a uma entidade ou a um organismo que controla algumas políticas públicas. Então, o resultado final da Conferência Municipal das Cidades é a produção dessas propostas, que vão ser levadas para um debate mais amplo em outra instância. Então, daqui a pouco o João vai falar bem melhor sobre isso, mas cada município vai ter uma quantidade de propostas a serem enviadas. Essas propostas vão ser trazidas para as conferências estaduais, elas vão ser debatidas e talvez promovidas para as conferências nacionais. E mesmo que elas não alcancem a Conferência Nacional, mas elas vão estar dentro do escopo das atividades dos conselhos das cidades, né, do Conselho Estadual das Cidades, dos conselhos municipais, vai ser dado enfoque, né, nesses pontos de atenção. Então, é outro motivo para a realização das conferências municipais. Outra coisa também importante de salientar é que o Estado do Espírito Santo ele tem características muito diversas em relação a outros estados. Nosso estado é composto por municípios, na sua maioria, de pequeno porte populacional, né? São cidades que têm poucas pessoas. Mas, mesmo assim, tem o seu contexto urbano, né? Mesmo que ele esteja na zona rural, nos distritos, no próprio movimento da atividade econômica que cada município tem. Então, há demandas a serem pensadas, há potencialidades a serem exploradas. E, às vezes, dá a impressão que a Conferência das Cidades é feita para cidades grandes, né? Para metrópoles, para os municípios da Grande Vitória, mas de maneira alguma. Todas as cidades têm os seus contextos, todas as cidades têm as suas potencialidades, e esse é o momento de equiparar um pouco mais esse debate. Então, trazer um pouco a pauta também as necessidades que todos os municípios têm, criar esse exercício de empatia, né, entre municípios, entre Estado e municípios, de entender que cada um deles tem as suas características a serem exploradas, tem os seus desafios a serem solucionados. Então, a conferência estadual e as municipais nascem também com esse objetivo. E assim, como eu falei anteriormente, as conferências, né, as conferências das cidades, elas estão no mesmo escopo de outras conferências que os municípios já realizam, como Conferência da Saúde, a Conferência da Pessoa Idosa,
a Conferência da Pessoa com Deficiência, as conferências da população LGBTQIAPN+, as conferências de assistência social, de direitos humanos, e assim sucessivamente. Ela é somente uma conferência do nosso assunto, né? Eu, como arquiteto urbanista, uso esse local de fala para também, junto com os colegas, eu tenho percebido, né, nessa mobilização que tem sido feita junto aos municípios, né, que tem muita gente da área de arquitetura, de engenharia, de planejamento, meio ambiente. Então, essa é a nossa conferência. É aqui onde a gente vai falar sobre os nossos assuntos e vai dar luz às nossas temáticas. Beleza? Seguindo aqui, eu trago para vocês algumas datas importantes. O calendário das conferências sofreu uma mudança esse mês de março, que já foi publicada. Então, a gente teve uma dilatação dos prazos em relação à realização das conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional. E hoje a gente trabalha com o seguinte calendário. As conferências municipais têm até 31 de maio para convocar, né? Aliás, as prefeituras têm até 31 de maio para convocar as conferências municipais. Tem agora até 30 de junho para realizar as conferências municipais, até 10 de julho para enviar o relatório final, né, que vai ser o parecer final com as propostas, com as comprovações, com as indicações dos delegados municipais que vão participar da conferência estadual, até 10 de julho de 2025, e o prazo para a realização da conferência estadual passou para 31 de agosto de 2025. A gente está trabalhando na definição dessas datas, estamos vendo questões logísticas sobre a realização, mas a gente, de antemão, já espera que todos vocês, após a realização das conferências municipais, estejam conosco nesse encontro que vai ser a conferência estadual, para debater e ver lá sendo debatidas as pautas, as propostas dos municípios de vocês. Informações importantes. A conferência deve ser realizada no município que a organiza, tá? Então, já foi levantada a possibilidade de regionalizar essas conferências, né? Talvez um município receber várias conferências, mas foi decidido que não é o caminho, porque fica um pouco difícil você realizar uma conferência de um município sem a participação da população daquele município diretamente, um acesso direto àquilo. Não faz sentido que, por exemplo, a Conferência Municipal de Anchieta aconteça em Vila Velha. Não faria sentido na questão da democratização da participação da população, da sociedade civil na conferência. Então, cada município precisa realizar a sua conferência. Não pode haver simultaneamente outro evento no mesmo local. Então, vamos aproveitar que está acontecendo a conferência da pessoa idosa e vamos aproveitar a mesma estrutura. Não, o foco precisa ser no debate da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, então precisa ser exclusiva. Deve ser respeitado o tempo de duração mínima estabelecido, com debates abrangendo a temática proposta, sem contar tempo dedicado a cerimônias e pausas para alimentação. Então, há uma definição de tempo mínimo de duração dos debates, das votações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer isso, de acordo com o porte do município, porte populacional. Então, é importante ficar ligado, porque caso o município não cumpra esse pré-requisito, pode ter a sua conferência invalidada. É necessário promover e incentivar a participação de diversas instâncias governamentais e entidades da sociedade civil locais engajadas na discussão da política urbana. A gente sabe que, na realidade dos municípios, às vezes, não são tantas entidades que são focadas nesse assunto, mas vamos buscar trazê-las para o debate, porque elas têm a contribuir, né? Elas são participantes da dinâmica do município, então elas podem contribuir muito com o avanço das propostas e dos debates das conferências das cidades. Aqui eu apresento para vocês, eu já trouxe em algumas outras ocasiões essa trilha. Então, para realizar a conferência municipal, basicamente, são 7 passos, né? A gente se encontra, provavelmente, a maioria de vocês, já tendo cumprido o segundo passo. Primeiro é oficializar os pontos focais por meio daquele ofício que vocês responderam. O segundo passo é efetivar o cadastro da conferência na plataforma Redos. O convite já foi enviado para a maioria de vocês. Quem não recebeu o convite, eu solicito que me peçam, né, que como ponto focal estadual, eu tenho acesso ao envio desses convites. E para quem já tem o convite, eu peço, por gentileza, para confirmar a participação, é lá no passo 1 dos passos da conferência, confirmar a participação dos municípios na Conferência das Cidades, porque é através dessa plataforma Redos que todo o Brasil, que a Executiva Nacional, os outros municípios, a população, vai conhecer o andamento da realização da conferência. Ele é um instrumento de transparência dessa realização.
Então, enquanto você não vai lá e marca que confirma a participação do seu município, é como se não tivesse havido nenhuma ação do município na realização da conferência. Então, eu peço, assim, especialmente hoje, para que vocês que já estão com acesso à plataforma Redos, acessem essa plataforma e confirmem a participação dos municípios, tá? O próximo passo, terceiro, é a instituição da comissão organizadora. O quarto passo é publicar essa convocatória, que tem o prazo até 31 de maio, e o regimento interno da conferência municipal. O quinto passo é a realização da conferência em si. O sexto passo é a produção desse relatório, né, comprobatório com os documentos e as informações, as propostas sobre a realização da conferência. E o último passo é enviar essa documentação para ser validada pela Comissão de Validação e Recursal, que é uma comissão estadual, que vai, de acordo com o que for definido no regimento interno, se estiver tudo ok, validar e aceitar as propostas que foram debatidas na conferência municipal, tá? Os modelos de documentos em relação a esses outros passos já estão todos disponíveis lá na Biblioteca do Espírito Santo, na plataforma Redos, mas lá no nosso grupo de pontos focais do WhatsApp e também no contato direto de assessoria que a gente vem prestado, vocês também podem ter acesso a essa documentação. Se você está num passo ainda que talvez esse terceiro passo ainda não instituiu a comissão organizadora, não tem problema. Todo mundo está caminhando junto nessa mesma jornada. Tem sido uma experiência nova, recente, não só para os municípios, também como Estado, porque a Conferência das Cidades era uma política vigente. A última estadual foi realizada em 2013, as últimas municipais foram realizadas entre 2015 e 2016, mas ela foi descontinuada. Então, é uma nova turma que está trabalhando com as conferências municipais das cidades, estadual das cidades. Então, é um aprendizado que tem sido desenvolvido em tempo real entre todos nós, tá bom? Estamos todo mundo no mesmo barco e o nosso objetivo é ter uma conferência municipal com a participação do maior número de municípios possível, porque a gente não vê sentido em realizar uma conferência estadual sem a voz dos municípios capixabas. Para encerrar minha fala, eu só quero alertar para um ponto importante sobre representatividade na conferência, né? Existe lá no artigo 14 do regimento interno uma definição de percentual de proporcionalidade de entidades a participarem das conferências. Isso às vezes gera dúvida. Então, esse gráfico traz essa proporcionalidade e as entidades que fazem parte dessa proporcionalidade. O que eu quero deixar claro é o seguinte, que as conferências municipais, estadual ou a nacional, elas são representadas por entidades, não por pessoas físicas. Então, todo mundo que compõe as conferências, elas precisam estar representando uma dessas entidades. Vocês, na maioria de vocês, né, que eu já conheço, representam o poder público. Então, vocês estão atrelados a um órgão, uma secretaria, ou a própria prefeitura, né? Algum ente do poder público. Então, todo mundo que for adentrar na comissão organizadora, como delegados com votação e voz, com poder de, direito a voto e voz nas conferências municipais, também precisam representar umas entidades, tá? Então, o poder público são as entidades do poder executivo, legislativo, federais, estaduais e municipais. Os movimentos populares são associações, fundações que trabalham preferencialmente nessa questão do desenvolvimento urbano, né, com essa temática. Entidades de trabalhadores são os sindicatos, de uma maneira em geral. Entidades de empresários são entidades que reúnem um grupo de empresários, né, representam um grupo de empresários. Acho que o exemplo básico para esse tipo de entidade é a CDL, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas, que reúne ali naquele CNPJ da CDL a representação de vários empresários, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, os conselhos profissionais. Aí a gente agrega os conselhos profissionais como o CAL, o CREA, a OAB, entidades acadêmicas como universidades, UFES, IFES, faculdades privadas também, grupos de pesquisa que estejam atrelados a essas entidades também fazem parte, e as organizações não governamentais que também compõem um outro item de entidade. Então, para encerrar, deixar claro para vocês que a participação na conferência está atrelada à representação dessas entidades. Vou finalizar minha fala por enquanto, eu já tinha falado um pouco sobre isso, talvez esteja sendo até repetitivo em outros encontros, mas me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas sobre essa parte. Vou abrir agora a palavra para os meus colegas facilitadores que têm outras informações mais aprofundadas sobre outras dinâmicas da conferência. Agradeço muito a atenção. Passo a palavra agora para a Nayara, para falar um pouquinho sobre a temática e os conteúdos dos grupos temáticos da
Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre os eixos temáticos, que é um tópico que pode gerar algumas dúvidas, mas que no decorrer da apresentação e na cartilha que vai ser fornecida para vocês, vai ter um direcionamento muito legal e vai conseguir explicar direitinho o que é cada elemento desse. Lembrando que o Marlos acabou de mencionar que o tema estabelecido para essa conferência, que vai ditar a regra tanto da conferência municipal quanto da estadual e da nacional, é o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para as Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social. Lembrando que desse tema saíram os 3 grandes eixos, né? Esses 3 eixos que vão determinar a discussão dos grupos de trabalho dentro da conferência, né? O primeiro eixo ele é definido pela articulação entre os principais setores urbanos e com planejamento das políticas públicas, que a gente entende das grandes 3 políticas, dividida entre habitação e regularização fundiária, a política de saneamento básico e a política de mobilidade urbana, todas essas vindo da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que são subtemas desse eixo, que vocês podem desenvolver o debate de acordo com a dinâmica que vocês acharem mais interessante para o município de vocês, estabelecendo uma realidade dentre esses 8 subtemas que são extraídos desses 3 grandes eixos, e delas vocês vão desenvolvendo essas discussões. O segundo eixo é a gestão estratégica de financiamento, que é dividido entre os subtemas objetivo geral, né, das diretrizes dessa política, o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, o SNDU, que tem uma lógica muito parecida com o SUS. O que isso quer dizer? Que é onde vocês vão encontrar todas as informações dessa política e tudo proveniente desse sistema, né? O outro grupo é a gestão interfederativa, cooperação e consórcio, gestão das regiões metropolitanas e financiamentos da PNDU, mecanismos fiscais e extrafiscais de âmbito local. Tudo que gira em torno de consórcios, de financiamento, de estratégias que o município pode fazer em cooperação com outro município para garantir esses financiamentos, tudo está envolvido nesse grupo temático. E o outro seria o controle social e a gestão democrática das cidades. No último e terceiro eixo, que se estabelece como grandes temas transversais, a gente entende como temas que atingem grande parte dos municípios, de formas diferentes, mas são em comum, né? Que seria a sustentabilidade ambiental e emergências climáticas e a transformação digital de territórios e segurança pública, além do enfrentamento de controle armado de territórios populares, que é um tema um pouco mais específico, especialmente para regiões metropolitanas e em torno. Lembrando que desses 3 eixos, desses 3 grandes eixos, eles foram estabelecidos dentro da Portaria Nacional, e esses 8 grupos que descendem desses eixos temáticos, eles são um pouco, como a gente chama de subtemas, eles são um pouco mais específicos, mas nada impede de, quando vocês forem desenvolver essas propostas, vocês fazerem propostas que
transitam entre alguns temas. O João ele vai falar um pouco mais específico sobre como desenvolver essas propostas, mas a intenção é que a proposta ela seja mais ampla possível. Por quê? Porque a proposta, além da conferência municipal, a ideia é que ela seja progressiva, ela vá para a conferência estadual e a conferência nacional. Então, quanto mais amplitude ela tiver de abordagem, mais temas em comum com outros municípios vocês vão conseguir atingir. Então, esse tema ele pode virar textos mais amplos, né? Embora isso nada impede de que vocês desenvolvam propostas específicas por grupos temáticos. Marlon, você pode passar para o outro slide? Que aqui a gente entende um pouco melhor de todos esses grupos temáticos e como vocês podem, por exemplo, desenvolver uma proposta de abordagem mais ampla. Como, por exemplo, se a gente fala de uma política habitacional e que ela trata de algum tipo de agrupamento irregular que, porventura, nessa região, quando chove muito, cria um problema de alagamento e que, por consequência, também cria outro problema de trânsito local, isso você consegue atravessar 3 subtemas ao mesmo tempo, mas levando em consideração que você só pode colocar um como o tema principal. Então, por exemplo, vou tratar do tema habitação irregular. E aí você pode criar essa proposta transitando entre esses outros grupos temáticos. Aqui, a gente, nos grupos temáticos, a gente dissolveu de forma que consiga exemplificar cada um para que vocês consigam se identificar nas problemáticas do município de vocês. Então, quando a gente fala das diretrizes gerais da PNDU, como, por exemplo, a gente fala de justiça climática, de ações articuladas entre o governo nacional, estadual, municipal, enfim, revisão de legislação. Isso tudo está diagramado de forma que vocês consigam entender um problema específico do município de vocês. Então, a gente vai falar de mobilidade urbana, a gente pode falar de eficiência do transporte ou de qualidade, de quantidade e alternativas de transporte, seja de transporte motorizado ou não motorizado. Bom, no meu município, a carência de ciclovia, de transporte interligado com outro, no que tange a saneamento, a gente pode falar tanto de água de chuva quanto de resíduos sólidos, de saneamento ambiental, no que tange ao tema de água, né? Tratamento de água, drenagem. Pode passar para outro slide, Marlos. E aqui a gente pode ver também sobre o controle de gestão democrática. Quando a gente fala isso, pode ser um pouco muito amplo, mas a gente pode falar de mobilização comunitária, de sustentabilidade social e econômica, uma gestão eficiente. Todas essas propostas que vocês vão elencar, e aí essa dinâmica, como eu mencionei, é muito individual de vocês, como vocês vão desenvolver isso, se vocês vão criar um grupo de trabalho que vai falar de cada tema diferente, ou vai falar de todos ao mesmo tempo e criar propostas desenvolvendo essas discussões, todos eles, vocês vão criar propostas que elas podem vir a fortificar essa política, quanto vocês podem usar na própria estabelecimento da gestão de vocês. Então, vocês podem usá-las
algumas propostas, se elas forem, por exemplo, nossa, essa proposta aqui ela foi muito bem votada, né, pelo município, então quer dizer que ela tem uma grande relevância. Então, essa relevância vocês podem trazer para a implementação da própria gestão do município. Então, nenhuma das propostas ela vai ser irrelevante, ela vai ter alguma relevância tanto para a gestão quanto para a fortificação dessa política. Tá? Aí depois a gente só trouxe alguns exemplos, pode passar, do que a gente vai trazer até como roteiro, uma sugestão de roteiro que vocês podem vir a trabalhar na discussão. E essa sugestão de roteiro a gente vai... pode ir passando, Marlon, só para entender o que a gente vai fornecer na cartilha para que não haja nenhum tipo de... enfim, não consigo estabelecer nenhum roteiro para esse debate específico. A gente trouxe algumas referências para que vocês possam levar para a discussão e que elas direcionem esse debate de vocês, tá bom? Aí a gente só trouxe o que a gente vai trabalhar com algumas sugestões de roteiro dentro da cartilha e que para que não haja nenhuma pauta vazia, tá bom? Aí agora eu vou abrir para o João, ele vai direcionar para vocês como vocês vão fazer isso de forma bem pautada e bem explicada, do início ao fim, até a sugestão de roteiro, para que vocês consigam direcionar essa conferência. Então, vamos lá, bom dia de novo. O Marlos, ele inicialmente, falando ali da trilha, ele faz uma menção aos procedimentos que precisam ser feitos antes da realização, efetivamente, da conferência, né, com os procedimentos prévios, né, realizar credenciamento, não, o cadastramento dos pontos focais, do regimento interno, esse tipo de coisa mais burocrática, que a gente tem os modelos disso tudo, lembrando sempre isso. E aqui a gente vai partir do dia da conferência e depois para a validação dela, né? Para a validação da conferência. Então, no dia da conferência, a primeira coisa que eu quero dizer é sobre o local. E às vezes o nome conferência ele gera um medo, assim, parece uma coisa sempre muito grandiosa. E não é o caso. E não é o caso para todo mundo, de certa forma. Porque cada conferência, cada município, sabendo da sua população, do seu envolvimento da população com essas questões, ele vai ter o próprio entendimento e a comissão organizadora vai poder vai conseguir desenvolver a sua conferência de acordo com o seu tamanho, com sua realidade local. Então, fazendo uma pesquisa de conferências que já foram realizadas em outros municípios, a gente vê essas conferências acontecendo em auditórios de câmaras municipais, de prefeituras, de colégios mesmos, em quadras de colégios municipais, colégios estaduais, colégios particulares conseguirem, né? Não é um impeditivo. Dependendo da escala da convenção, aí de fato em algum centro de convenção, em hotel para municípios muito grandes, lembrando que a realidade brasileira é uma realidade de municípios com milhões de habitantes e municípios com apenas alguns milhares de habitantes. Então, considerando essas discrepâncias, a comissão organizadora municipal ela pode fazer essa escolha de acordo com o que ela considera que vai ser a procura, de acordo com a mobilização das pessoas e de acordo com a população local. Então, isso não precisa se tornar um bicho de sete cabeças, mesmo que às vezes isso possa gerar algum tipo de preocupação. Outra questão é de se atentar para alguns materiais e equipamentos que possam auxiliar durante o dia da conferência, né? Então, microfones e caixas de som para que vocês consigam fazer uma comunicação mais fácil entre as pessoas presentes, computadores para facilitar o credenciamento ali na entrada dos participantes, dos delegados, para que os processos aconteçam de forma mais rápida. Algumas conferências vão fazer cadastramento de delegados antes, eles vão fazer o cadastramento por algum formulário. De novo, isso está
a cargo da comissão organizadora local. Vocês têm autonomia para, dentro do regimento interno de vocês, definir quais vão ser os procedimentos e que vão acontecer as coisas. Coloquei ali crachás, caso vocês optem para facilitar a identificação dos participantes ali, para você, nas conversas informais ou durante o processo, para que você consiga saber de onde vem aquela pessoa, de que segmento, de que entidade ela está falando, o nome dela, para facilitar ali um contato para facilitar um primeiro contato. Próximo, Marcos, por favor. Então, vamos lá, uma informação muito importante. Os tempos de durações das conferências. As capitais dos estados, elas têm 12 horas de duração. E os demais municípios, eles têm 8 horas de duração. Esses tempos são tempos mínimos, né? Então, conferências que não cumpram esse tempo mínimo, eles vão ter um problema de validação assim, final, porque esse é tempo mínimo. E lembrando sempre que esse período são períodos de horas de trabalho. Não conta uma abertura inicial, uma abertura solene ou uma fala de alguma pessoa do poder público, enfim, uma abertura do evento em si. E também não conta horário de almoço ou pausas para eventos com manifestações culturais, coisas do gênero. Então, o que entra aqui? O que seriam consideradas, então, essas horas de trabalho? Uma palestra de abertura já conta como, mesmo que seja, eu tenho usado o termo abertura ali, mas eu estava falando de uma abertura solene. Uma palestra de abertura, que é uma palestra que vai dar subsídios para as discussões das conferências, ela conta como hora da conferência. As divisões dos grupos temáticos, caso haja divisão no município, ele conta como hora da conferência. A votação dos delegados e as votações das propostas, o desenvolvimento das propostas, tudo isso faz parte da duração, ou seja, horas de trabalho efetivamente na discussão e na geração de resultados dessas discussões para a conferência. É isso. Próximo, então, por favor, Marcos. Enfim, e aí a gente entra num quesito importante, que são os participantes das conferências municipais. É sempre importante reforçar que tudo isso é um ciclo de conferências das cidades, né? As conferências municipais, elas são o primeiro estágio do ciclo de conferências que vai terminar na Conferência Nacional. Então, de certa forma, como se fossem os espaços que vão permitindo que mais, nas conferências municipais, a gente tem uma participação nacional mais ampla, né, um maior número de pessoas, quando somando todos os municípios e conferências realizadas no Brasil, e elas vão, de certa forma, afunilando para que no final tenha uma conferência nacional. Por que isso é importante? Porque nas conferências municipais nós teremos 3 tipos de participantes: os delegados e delegadas, os observadores e observadoras e os convidados e convidadas. Próximo, Marlos, que eu vou falar o que cada um deles são. A primeira coisa é que as conferências municipais são públicas e acessíveis a qualquer cidadão, que vão ser admitidos mediante credenciamento. E aí, cada participante da conferência, ele tem que ser identificado como pertencente a um segmento ou entidade, daquelas entidades que o Marlos mostrou naquele gráfico anteriormente. São os segmentos entendidos como participantes do desenvolvimento urbano. Dito isso, o que acontece com cidadãos que não fazem parte do desenvolvimento ou de alguma entidade ou de algum segmento? Próximo, Marcos, por favor. Aliás, perdão, ao contrário. As pessoas que chegarem lá e fizerem parte de algum desses segmentos, elas vão ser credenciadas como delegadas. Então, elas viram delegadas no ato do credenciamento. Para fazer isso, você precisa fazer algum tipo de comprovação de filiação a essa entidade dentro do segmento. E aqui tem a lista do que seriam documentos que possam comprovar
a filiação e a participação dessa pessoa nesse tipo de entidade. Então, fichas de cadastro de filiação, carteirinhas, crachás de identificação, uma declaração da entidade afirmando que aquela pessoa faz parte da entidade, uma ata de eleição, que ainda possa não ter gerado uma ficha de cadastro, mas uma eleição recente, alguma coisa assim, que mostra que aquela pessoa está dentro da participação de determinada entidade. Ainda outra consideração feita pelo Concidades, de que a Comissão Organizadora Municipal terá como parâmetro o conhecimento da realidade local, de forma a evitar o cerceamento da população, sempre que houver ambiguidade ou dificuldade de seu enquadramento em uma entidade ou segmento. Ou seja, pessoas que possam ter alguma dificuldade ali de ter o documento em mãos, ou que não necessariamente sabe qual entidade faz parte. A realidade local, o entendimento da comissão municipal, que vai entender ali as questões do município, que são as melhores pessoas, de certa forma, para entender a realidade do município, elas têm a capacidade de fazer esse cadastramento da pessoa ou não. Lembrando sempre que uma pessoa que não tem uma comprovação, ela gera uma possibilidade de um recurso de um terceiro e que isso possa entrar para uma discussão de recursos e validações. Mas, de novo, a comissão municipal tem a autonomia de conseguir fazer a identificação ali dentro da realidade local de que se aquela pessoa faz parte ou não daqueles segmentos. Próximo, Marlos, por favor. Então, vamos lá. E quem não faz parte de nenhum segmento que não tem comprovação, um cidadão que não necessariamente está dentro de uma entidade. E aí essa pessoa vai ser cadastrada como observador ou observadora. Os convidados, que apareceu ali como terceiro item, os convidados e as convidadas, são as pessoas que estão na parte organizacional, ou palestrantes convidados, ou facilitadores que vão estar dentro de grupos temáticos e grupos de trabalhos, pessoas registrando atas, enfim, eles são participantes da organização, eles são participantes da conferência em si, mas eles não são delegados, eles não têm direito a voz e voto. Aliás, eles têm direito à voz numa questão de fazer apresentações, né? Mas eles não têm direito à proposição de fazer propostas, eles não estão nesse espaço mais deliberativo da conferência. Próximo, Marcos, por favor. Então, aqui a gente entra nas diferenças formais, então, entre delegados e delegadas e observadores e observadoras. Os delegados e delegadas, portanto, pessoas que no credenciamento comprovaram a sua participação em segmentos, em entidades dentro dos segmentos das políticas de desenvolvimento urbano, eles têm direito a voz e voto na questão das propostas e também a voz e voto nas questões de delegados. E eles também podem ser votados para serem delegados para a conferência estadual. E os observadores e observadoras, portanto, cidadãos que não necessariamente estão ligados ao desenvolvimento urbano, mas que vão ser ouvidos porque são cidadãos, são munícipes, são moradores do município e podem participar também das discussões da cidade, né? Eles têm direito à voz e voto nas etapas de análise e votação das propostas, mas na hora da votação para os delegados para estadual, daí eles não têm direito à voz e voto, só os delegados que vão fazer a votação para os delegados para estadual. Então, essa é a diferença principal entre delegados e observadores e observadoras na esfera das conferências municipais. Na esfera da estadual já são outros 500, mas essa é uma outra discussão. Próximo, Marcos, por favor. Então, vamos lá. E aí, a questão dos delegados, né? Como se vota, a questão do voto, né? A quantidade dos delegados, ela é relativa à população dos municípios. Municípios abaixo de 100 mil habitantes, eles têm um número pré-definido de 3 delegados e suplentes sempre, tá, gente? E acima de 100 mil habitantes, elas são proporcionais diretamente à população. A gente tem um mapinha, a gente tem uma tabela detalhada também, que está no regimento interno, qualquer coisa a gente encaminha para vocês, uma tabela com a divisão, com a quantidade e com a divisão por segmento dos delegados para cada município.
Então, vamos lá, a quantidade relativa à população, ele é dividido por segmentos, e vamos lá. Quando vocês forem olhar a tabela, vocês vão ver que os municípios com menos de 100 mil habitantes, eles vão ter uma peculiaridade que vão ter, em 2 segmentos, 0,5 delegados. E a gente sabe que não existe 0,5 delegados. Então, precisa haver um critério de desempate. E o critério de desempate é o maior número de pessoas daqueles segmentos em disputa por esse delegado durante a conferência municipal. Então, vamos supor que numa conferência de Bom Jesus do Norte tenham 20 participantes de uma entidade empresarial e tenha 18 participantes de uma entidade de classe, né? Uma entidade profissional. Então, o delegado que vai ser representado na estadual vai ser o delegado da entidade empresarial. Esse é o critério de desempate para os delegados 0,5. Próximo, Marlos, por favor. Outra informação muito relevante é que os delegados, delegadas e suplentes precisam estar presentes durante a realização da conferência municipal. Não existe voto, não tem procuração, as pessoas têm que ter participado durante o dia, durante os debates, durante as discussões, durante a construção das propostas, enfim. Essas pessoas que vão ser votadas, elas precisam estar presentes durante a conferência municipal realizada por cada município, para que elas possam ser votadas durante o processo. Então, acho que é isso de delegados por enquanto. Próximo, Marlos. Enfim, se os delegados são o primeiro grande, vou chamar de produto, que vão sair das conferências municipais, o segundo grande produto são as propostas que vão ser encaminhadas para a conferência estadual. A divisão das propostas ela é feita assim. Municípios não capitais com população inferior ou igual a 100 mil habitantes são 4 propostas encaminhadas para o estadual. Municípios não capitais com população superior a 100, entre 4 e 8 propostas. E a capital do estado, entre 8 e 12 propostas. Essa é uma parte simples, depois eu vou fazer uma simulação mostrando para vocês como é o modelo do relatório final, para vocês ficarem familiarizados e vocês verem como é o processo de validação, que não é um processo muito complicado, é um processo relativamente simples. Apesar de ter muitas etapas assim prévias, na hora de fazer o relatório final, se os documentos gerados antes e se a conferência correu bem, o preenchimento do relatório final é um preenchimento muito tranquilo. Então, as propostas elas vão ser ali discutidas e analisadas durante a conferência municipal e vão ser votadas para a maior parte dos municípios do Espírito Santo, que tem menos de 100 mil habitantes, 4 propostas, para os outros ali no mapinha que estão em verde, entre 4 e 8 propostas, e Vitória de 8 a 12 propostas. De novo, a gente também tem isso numa tabela separado, caso precisem, além do mapa que a gente vai mostrar para vocês também, que nossa cartilha está em finalização. Eu vou passar aqui para vocês no final uma prévia delas e quando ela estiver 100% pronta, a gente disponibiliza. Próxima, Marlos, por favor. Então, vamos lá. Isso é muito importante para as questões municipais. Apesar da limitação de propostas enviadas para a conferência estadual, as conferências podem aprovar mais propostas de âmbito local, para servirem de guia para o poder público em todas as esferas nas questões de desenvolvimento urbano. O que isso quer dizer? Quando você está ali na sua conferência, você está desenvolvendo propostas que vão para o estadual, vocês podem ter mais propostas. Propostas de âmbito local, ou seja, propostas que vão tratar única e exclusivamente de problemas que são do município, muito específico do município de vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque vale sempre lembrar, de novo, reforçar, que as conferências municipais são o primeiro estágio do ciclo de conferências da cidade. Então, quando as propostas feitas nos municípios são propostas muito locais, como, por exemplo, e depois eu vou mostrar um exemplo, mas propostas específicas para um rio, propostas específicas para uma praça, propostas específicas para uma rua, essas propostas elas não vão ganhar força, para ser bem sincero, elas não vão nem chegar na etapa estadual, porque elas vão ser desconsideradas no meio do processo de validação, e aí durante a etapa estadual elas já nem vão aparecer. Então, as propostas que são enviadas para a etapa estadual, elas têm que ser propostas mais, eu vou chamar de amplas, mas no sentido amplo da discussão do PNDU, da construção da PNDU. Vale a lembrança que a temática
do ciclo de conferência é construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ou seja, que cidades queremos, que cidades temos, nossos desafios, e que cidades queremos. E o início dessa discussão é a discussão que vem dos municípios. Mas se todos os municípios do Brasil, os mais de 5 mil municípios do Brasil, fizessem pedidos locais, a discussão nacional seria uma discussão muito difícil de se construir uma política nacional. Mas isso quer dizer que vocês não possam debater problemas específicos da cidade de vocês, já que vocês já fizeram uma conferência, já conseguiram se reunir, fizeram a mobilização, e vocês não podem discutir de fato os problemas locais de vocês? Não, vocês podem discutir problemas locais de vocês, e essas propostas, que não têm limite, elas vão seguir de guia para o poder público, que vai estar presente nas conferências municipais, e, portanto, ele pode servir de guia ali, de auxílio, como uma voz da população e dos segmentos que estão reivindicando aquele tipo de melhoria ou de programas, enfim. Então, as propostas, os municípios têm aquelas propostas que vão ser enviadas para o estadual, mas eles podem ter mais propostas de âmbito local também. Próximo, Marcos, por favor. Então, beleza. Discutimos os delegados e discutimos as propostas. Então, depois disso, a gente tem que falar sobre como que vai ser a validação, né? O pós-conferência. Então, vamos lá. Existe o preenchimento de um relatório final e um preenchimento de um formulatório eletrônico. Eles são muito similares, tá? Então, eles são duas coisas, mas, no fim das contas, eles são, em termos de trabalho colocado, eles são a mesma coisa. O preenchimento do relatório final é um documento de Word, que eu vou mostrar para vocês uma simulação logo depois de eu terminar esse slide, que ele tem os seguintes itens que precisam ser anexados, né? Ele precisa do comprovante de convocação, que é um documento que vai ser prévio, feito anteriormente. Eu imagino que alguns de vocês já estejam até fazendo, alguns já até emitiram. O comprovante de instituição da comissão organizadora, o regimento interno, que vai ser aprovado, e a programação da conferência municipal. É na programação da conferência que a gente verifica, por exemplo, o tempo mínimo de duração. Depois, esses 4 primeiros itens são itens que são feitos antes do dia da conferência de fato, né? Ou seja, eles vão estar prontos, já estarão prontos durante o preenchimento do relatório final. Depois disso, a gente tem a lista de presença, né? Que vai ser gerada ali no credenciamento de vocês. As propostas que foram aprovadas durante a conferência e a lista de delegados e delegadas. Além disso, é preciso um relatório fotográfico, apesar do nome relatório parecer uma que precisa de muitas e muitas imagens, mas algumas imagens que comprovem a realização da conferência, né, de forma visual. E, em último caso, uma questão ainda que seria optativa, o anexo de moções que tenham sido aprovadas durante a conferência durante a conferência municipal. Então, caso tenha algum tipo de moção tenha acontecido durante a conferência municipal, vocês também anexam no relatório final. Mas não é obrigatório ter, não teve moção, não precisa anexar esse documento. E aí depois o preenchimento do formulário eletrônico, que tem basicamente essas mesmas questões que vão estar no formulário do Word. O formulário eletrônico ele é um formulário para uma sistematização mais fácil dentro do sistema do Reduz. E o formulário do Word ele é um pouquinho mais detalhado, mas vocês vão ver que ele não é super detalhado, não, tá? Ele é um formulário bem simples de ser preenchido. Próximo, Marcos, por favor. Enfim, aí agora eu vou fazer o compartilhamento dessa simulaçãozinha que eu fiz. Janela. Eita, não, calma aí, eu quero simulação. Esse aqui. Vocês estão vendo? Acredito que sim, né? Sim, João, tudo certo. Enfim, eu criei todos os nomes fictícios, né? Um município fictício aqui, só para a gente fazer uma simulação do documento. Isso é um modelo do documento, esse documento já existe. Em vermelho está o que eu troquei, o que eu preenchi. Campos de preenchimento. O resto já tá no modelo do documento. Então, vai ter o nome do município de vocês no início, e aqui é para fazer o anexo da comprovação da conferência municipal, que no fim das contas, se ela foi convocada por meio oficial, é uma publicação por diário oficial. E também uma comprovação prévia de ampla divulgação, de que vocês fizeram divulgação para que a sociedade civil possa participar também, né?
Depois aqui, comissão organizadora, os dados do ponto focal, nome fictício, mas nome, e-mail, telefone, o cargo e o órgão que essa pessoa trabalha. E aqui o número de segmentos que integraram a comissão organizadora, os segmentos que integraram a comissão organizadora. Então, aqui eu marquei, lembrando que precisam ser 4, no mínimo 4 desses 6 segmentos. Aqui eu marquei poder público, que normalmente é quem puxa, quem tem mais capacidade, e aqui no caso aqui são as pessoas presentes, que têm a capacidade mais fácil de conseguir realizar as conferências municipais, movimentos populares, entidades profissionais e entidades empresariais. Com 4, ou no mínimo 4, essa conferência já é validada. E aqui o documento que comprova a instituição da comissão organizadora. Tudo isso aqui vocês já vão ter antes da conferência ser realizada mesmo. Aqui também o anexo do regimento interno e aqui os dados com informação da conferência. Para a maior parte dos municípios, que tem duração mínima de 8 horas, e imagina-se que consegue fazer a conferência todos em um dia. A capital talvez tenha que fazer em 2 dias, porque 12 horas é um período longo, né, de discussões e de trabalhos durante um dia, mas, enfim, fica a cargo, de novo, da Comissão Municipal de definir esse formato. Se o município quiser dividir a conferência em 2 dias de 4 horas, está a cargo deles também, está a cargo do município. A forma como a conferência vai se desenrolar e vai ser desenvolvida é feita pela Comissão Organizadora Municipal. Aqui é apenas o endereço e o local da realização da conferência e o anexo da programação. Beleza. Aqui existe um quantitativo que vocês vão retirar da lista de presenças e do credenciamento de vocês, dos participantes por segmento, né? Então, aqui a gente vai colocando Poder Executivo, Poder Legislativo, movimentos sociais, enfim, o que a gente falou dos segmentos, o número de observadores, portanto, cidadãos que foram à conferência, mas não estavam diretamente vinculados a nenhum desses segmentos, e outros entram ali como os convidados e convidadas e outras pessoas que participaram, faz um total e anexa a lista de presença da conferência municipal. Enfim, aí é que a gente chega no número 6 das propostas e o número 7 depois dos delegados, que são os dois grandes, produtos. Uma coisa que é muito importante deixar claro, e aqui tem a tabelinha aqui dos números de propostas a serem encaminhadas, que é muito importante deixar claro, que essa questão aqui, vou até deixar em vermelho, dar um negrito, que é selecionar apenas um por proposta. A Nayara falou que algumas propostas elas podem ter caráter multidisciplinar, de certa forma. Então, se você estiver falando de regiões de alagamento, relacionadas à moradia, que estão também relacionadas a questões de emergências climáticas, ela tem um caráter multitemático, mas na hora de fazer o preenchimento daqui, vocês vão selecionar apenas um grupo temático, porque essas propostas depois elas vão ser sistematizadas, divididas por grupos temáticos de discussão. Então, quando ela tiver mais de uma, as pessoas que estão validando, que estão fazendo a sistematização das propostas, elas vão saber necessariamente em que grupo que cada município queria colocar. Mas, enfim, marca-se uma e faz uma proposta. E aqui eu fiz uma consideração de uma proposta válida para a etapa estadual e de uma proposta inválida para a etapa estadual. Seria uma proposta válida. Lembrando que isso aqui é fictício, hein, gente? Isso é só uma simulação, vocês têm a autonomia de fazer, de gerar as propostas de acordo com as dificuldades da realidade de cada municipalidade. Então, está aqui. Válido para estadual. Fiz uma proposta super enxuta. Fortalecimento das políticas públicas de ampliação e melhoria da cobertura de conexão de internet banda larga, com enfoque em municípios do interior. E coloquei essa aqui no grupo de transformação digital e território. E o que seria uma proposta inválida para a etapa estadual? Colocar uma antena de internet no morro específico Ou seja, às vezes o município ele já até sabe como seria uma resposta melhor para aquela questão, mas se essa proposta de baixo for para uma questão estadual,
isso não está construindo uma política estadual de desenvolvimento urbano e muito menos posteriormente uma política nacional de desenvolvimento urbano. Então, é sempre importante que se construa as propostas que vão ser encaminhadas para a conferência estadual, que estejam de acordo com discussões que possam, entre aspas, subir instâncias de discussão, que possam ir para estadual e que, posteriormente, se votada na estadual, se escolhida na estadual, possa também ir para nacional. Por que eu botei inválido para estadual? Porque isso aqui pode servir como indicativo, isso aqui pode ser uma proposta daquelas que eu disse de âmbito local, que vai ficar com o poder público local e que vai servir de guia para que o poder público local consiga desenvolver melhorias para a questão do município em discussão. Aqui eu fiz uma proposta número 2 também, está aqui sobre sustentabilidade ambiental e emergências climáticas, o que seria válido para uma questão estadual. Uma criação de programa de recuperação e proteção de nascentes e margem de rios. Mapeamento, manutenção e recuperação de recursos hídricos, considerando limpeza, descontaminação, plantio de mudas, etc. E o que seria inválido? Recuperação do córrego específico. Eles podem até estar dizendo coisas muito similares, mas o de baixo, ele não consegue ser discutido no âmbito estadual e não consegue ser discutido no âmbito nacional. A proposta de cima, ela já tem uma capacidade de ser abraçada por instâncias mais representativas. Enfim, aqui eu fiz 2 propostas, os municípios vão ter ou 4 a 8, ou 8 a 12, né, no caso da capital, e aí vocês vão fazer 4 propostas, lembrando sempre de marcar apenas um grupo temático, mesmo que a proposta de vocês seja multidisciplinar, de certa forma, ou multitemática. Se vocês viram que a proposta de vocês é multitemática, vocês vão identificar qual em que grupo ele melhor se adequa e fazer a marcação daquele grupo temático, mesmo que ele contemple outras discussões. Importante deixar claro de que se as propostas que foram enviadas não foram propostas, enfim, ocorreu erro na geração, as propostas foram propostas de âmbito local, as propostas em si vão ser invalidadas na conferência estadual, mas a conferência em si não é invalidada, os delegados vão se manter. Mas é uma pena, e por isso que a gente faz esse reforço, de que se atente a esses detalhes na geração das propostas, porque ter todo o esforço de realizar as conferências municipais, de conseguir os seus delegados, de gerar suas propostas e depois elas serem validadas, é uma pena, assim, de que parte do produto da realização da conferência não seja validado posteriormente. Então, é importante que as pessoas da comissão organizadora, as pessoas que estão ali ditando um pouco e sendo os facilitadores na hora da discussão, da geração das propostas, para que vocês tenham consigam guiar melhor os participantes, para que essas propostas geradas sejam propostas que possam subir e auxiliar, no fim das contas, lembrando sempre que o aspecto final é a construção nacional, ou seja, a construção da política nacional de desenvolvimento urbano, ou seja, que as discussões dos municípios consigam chegar nessa instância superior de discussão nacional. E aí aqui a gente chega na questão dos delegados. Aqui eu fiz o meu município fictício de Santana do Itabapoana, é um município de menos de 100 habitantes, portanto ele só tem 3, ele tem 3 delegados. Então a gente coloca aqui um do Poder Executivo, um dos movimentos sociais, um de entidades empresariais, total de 3 delegados. E aqui uma lista dos delegados com nome, se ele é titular ou suplente, qual a entidade que ele representa e o segmento que ele está representado. Então, aqui no caso, uma pessoa da Secretaria de Desenvolvimento, então ela é do Poder Executivo, essa pessoa aqui, ela é do Movimento de Luta por Moradia, ela é dos movimentos sociais e populares, e esses titulares suplentes são dos sindicatos de construção civil, portanto, eles são de uma entidade empresarial. Existe também, e aqui está escrito, que existe uma ficha cadastral também para ser feita. Uma ficha também simples de ser preenchida, que aí, no caso, tem os dados do delegado e dos suplentes, que tem endereço, número de telefone, esses 4 dados aqui que estão descritos,
mas endereço, número de telefone e a comprovação de participação deles naquela entidade. Essa ficha cadastral depois, ela serve até para a gente entrar em contato com os delegados para a etapa estadual, né? Então, ele é uma ficha um pouquinho mais detalhada, mas é uma ficha cadastral, nada difícil de ser preenchida. De novo, também tem modelo dela para ser preenchido. E aqui, por último, é o anexo dessas fichas cadastrais, a inclusão de fotos do evento, do relatório fotográfico, fotos do evento para confirmar, e o anexo de possíveis moções. Enfim, esse é o documento a ser preenchido, um documento curto, né, 5 páginas, e os anexos a serem feitos. Deixa eu fechar aqui um segundo, eu vou interromper meu compartilhamento. Já interrompi? Não. Interrompi? Já sim, João. Interrompeu. Ah, tá, então tudo bem. Achei que eu tinha clicado no lugar errado. E agora a gente fica à disposição, Marlos pode finalizar aí, mas a gente fica à disposição para dúvidas ali, né? Beleza, João. Obrigado pela sua explanação. Obrigado, Nayara, também. Um conteúdo muito bom. Adoro ficar assistindo vocês aqui também, que eu vou aprendendo muita coisa para a realização da área estadual, sobre os relatórios, sobre as propostas. E aí, pessoal, agora a gente vai abrir o espaço para as dúvidas. Vai ficar o microfone aberto. Eu só peço para que a pessoa se identifique e identifique também o município a qual representa aqui nesta capacitação. E, enquanto isso, enquanto as primeiras dúvidas vão surgindo, eu peço que pelo chat vocês criem uma lista de ordem para a gente atender essas dúvidas, tá? Queria uma listazinha para a gente organizar essas dúvidas. Eu tenho uma dúvida. Ô, Aurimar, tá? Eu já ia te passar. Então, como você iniciou lá, solicitou uma dúvida, né? Indicou uma dúvida já no início aqui no chat, você inicia os trabalhos e o pessoal que tiver mais dúvidas, coloca o nome aqui no chat que a gente vai atendendo um por um, tá bom? Pode ficar à vontade, Aurimar. Então, a minha dúvida, né, é com relação aos tipos de participantes. No caso, por exemplo, eu sou um representante do poder público. E se eu estiver participando da comissão organizadora, eu não posso ser uma delegada? Vamos lá. A gente, na outra capacitação, a gente recebeu a mesma dúvida e a gente não tinha uma resposta de prontidão. A princípio, não há nada no regimento interno que indique que você não possa ser delegado. A gente fez uma pergunta para o pessoal do Ministério das Cidades, a gente não obteve resposta de se existe esse tipo de impedimento. A princípio, não há nada que proíba isso. Você vai entrar ali no processo de votação, as pessoas teriam que votar, as pessoas, estou falando você, imaginando que você poderia ser uma por ser comissão organizadora, mas algum membro de comissão organizadora, a princípio, pode ser votado sim. Se a gente tiver alguma resposta que diga o contrário, a gente repassa para vocês. Mas, a princípio, não. A princípio, vocês podem participar como seriam delegados e podem ser votados para ser delegados na estadual, sim. Principalmente nesses municípios de pequeno porte, né? População bem pequena e tudo, assim, né? Representantes igual do poder público e tudo. E a outra dúvida é se vocês vão passar esse modelo de relatório que você apresentou? Esse modelo já tá disponível, tá? A gente pode mandar o link específico, mas ele já está disponível no Reduz. No caso, não da estadual, ele foi um modelo desenvolvido pela Nacional, ele está na biblioteca do Nacional. Mas qualquer coisa, você pode entrar em contato depois e a gente manda o documento certinho para vocês. Então tá certo, obrigada. João e Aurimar, desculpa interromper vocês, é porque eu trago uma atualização da pergunta. Acabei de consultar a Executiva Nacional e eles afirmaram que sim, um membro da comissão organizadora pode atuar como delegado na conferência. Então não tem nenhum impedimento quanto a isso, tá? Ok, ótimo, obrigada. Às vezes, acho que fica alguma dúvida aí pendente ou algum documento, às vezes a gente pode fazer umas promessas aqui, pessoal. Vocês cobrem a gente, tá? Porque são muitas informações ao mesmo tempo, pode ser que alguma passe. Então, se a gente prometeu alguma coisa aqui e não entregou, não respondeu, pode ter esse esquecimento. Então, podem lembrar a gente. Aí manda lá no grupo do WhatsApp, isso. Que a gente traz a informação. Agora, aqui na lista de inscrição, Daniele.
Pode ficar à vontade. Gente, primeiro você falou de grupo de WhatsApp. Tem um grupo? Para os municípios? Já tem alguém? Desculpa, você Alguém está representando qual município? da Serra. Mas o Da nosso ponto Serra, focal isso. é o Jefferson. Isso. Ele faz parte Ele do está no grupo. grupo? Está no grupo. Ah, tá. Bom, a minha dúvida é que vocês colocaram aí, a Serra vai ter 48 delegados, é isso? Aí eu preciso olhar a minha tabela aqui, deixa eu verificar. Tava um pouquinho pequena a tabela, eu tentei aproximar aqui, eu vi mais ou menos isso, 44 ou 40, 48 ou 49. É o Tô que eu. abrindo aqui um segundinho. Tô abrindo minha tabela que eu tenho ela aqui, um monte de pasta. João, levantamento dos municípios. João, eu posso compartilhar aqui, eu já estou com ela aberta. Tá com ela aberta? Ah, show. Isso. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Tá dando para visualizar? Vou marcar aqui a Serra. 49. Serra tem 49 delegados. E aí são 49 titulares e 49 suplentes? Isso. Nossa, muita gente. Assim, a questão da suplência é uma questão porque caso essa pessoa não possa ir, o titular aconteça alguma coisa, ela não possa ir durante a etapa estadual, o município tem uma segunda chance de não perder um representante, né? Sim. Mas, sim. Ah, tá. Então é isso. A cartilha, essa cartilha que vocês apresentaram, ela está diferente da cartilha da Reduz. Essa vocês fizeram, né? É estadual. Isso. A gente ainda tem uma... Posso fazer um compartilhamento rapidinho aqui, Marlos? Claro, meu querido, à vontade. Eu vou mostrar para vocês, a gente está finalizando um processo mesmo de finalização. É em primeira mão para vocês, viu? É Vocês são informação os privilegiada. primeiros a verem, de verdade. Cadê? Não está querendo mostrar aqui. A gente fez uma cartilha, porque a cartilha do Nacional, né, ela é uma cartilha mais longa, porque ela tem informações do Nacional, Estadual e dos municipais. A gente Sim. meio que compilou e fez algumas propostas para facilitar o trabalho do pessoal dos municípios. Então, a gente fez aqui uma cartilha, que tem uma apresentação, os objetivos gerais das conferências, né, uma trilha da conferência que o Marlos passou para vocês, quais são os 7 passos básicos para se acontecerem a organização, questões da comissão organizadora, dos segmentos, quais são as atribuições, aqui a questão das datas importantes, o tempo de duração, com alguns, no caso, aquela questão importante de excluir cerimônia de abertura, algumas informações importantes que o Marlos passou, de que a conferência tem que ser realizada no município, enfim, outras informações importantes. Aqui a questão dos delegados, né, com o mapa dos delegados para vocês, sobre quem pode ser delegado, quem não pode ser delegado, quem está apto a votar. No dia da conferência, que existe uma proposta de programação, lembrando-se que é uma proposta, os municípios podem entender melhor como vai ser a divisão dos trabalhos deles, municípios com populações maiores e que possam ter conferências maiores, eles podem dividir em grupos de trabalho, municípios que têm uma população menor e que vão ter, portanto, menos participantes, vamos supor que tem uma conferência com, sei lá, 50 participantes, às vezes é mais fácil você fazer toda a discussão de todo mundo no mesmo ambiente, em vez de discutir em grupos muito pequenos e não ter uma certa representatividade nas discussões. Então, aqui tem uma proposta apenas de divisão de trabalho, cada um tem a autonomia de desenvolver e dividir o dia ali da conferência de vocês, da forma que vocês acharem melhor. Aqui a questão da estruturação das propostas, com a quantidade das propostas, e aqui um pouco sobre a questão da validação e os eixos temáticos e os grupos temáticos que a Nayara falou também, sobre sugestões de roteiro. Essa cartilha está 99% pronta, a gente está quase enviando para vocês. Parei o compartilhamento? Parei, né? Parou. Só a gente viu alguns errinhos ali, algumas coisas para a gente corrigir, mas ela já está em processo de revisão e a gente já vai disponibilizar para todo mundo o mais rápido que a gente puder, se Deus quiser, essa semana aí. Acho que essa semana a gente consegue sim enviar para todo mundo e disponibilizar para todo mundo.
Aí eu peço, por favor, que além de enviar para o Jefferson, que é o ponto focal, enviar para mim também, né? Porque eu tô cadastrada como apoio, né? Porque é uma coisa grande da Serra, vai ter que ser bem grande, né? Então, eu estou dando esse suporte a ele aí. Aí, se puder me enviar também por e-mail, e aí eu gostaria. Perfeito, E, Daniele. Eu vou te pedir uma gentileza. Pede para o sim, Jefferson me passar o seu contato, se você quiser. A gente te inclui no grupo também dos pontos focais, tá bom? eu quero, vou pedir para Porque ele. lá a gente vai compartilhando não só essa informação, como outras que são pertinentes. Ah, beleza, obrigada. E aí, por fim, ontem eu até enviei um e-mail, não sei se são vocês, lá o e-mail do Concidade, porque a gente estava discutindo ontem a conferência e surgiu uma dúvida, que essa seria a sexta conferência municipal ou seria a terceira, e teve gente que falou até que é a segunda, que só teve uma em 2010, e a gente ficou na dúvida. Assim, eu já estou 20 anos na prefeitura, mas eu já passei por outras secretarias, e o Jefferson também esteve fora, foi para Vila Velha um tempo, a Camila também. Então a gente está na dúvida de qual conferência municipal é essa. Vocês têm esse arquivo? Porque eu procurei no site da Conferência da Cidade, não tem. Daniele, eu recebi esse teu e-mail. Desculpa eu não conseguir responder a tempo, Né? envolvido com a capacitação, mas também estava pesquisando isso. O Jefferson tinha me consultado antes se eu tinha essa informação também. E aí, Ah, assim, a gente tem um registro, porque, como você falou bem, foi uma política descontinuada. Então, a equipe que uhum. trabalha hoje na conferência, que trabalhou na última conferência, nem está mais na secretaria, a gente não tem muito contato. E a informação que a gente tem nos arquivos é de que a Serra participou de todas as conferências. Então, se isso aconteceu efetivamente, foram realizadas 6 conferências. Então, vocês iriam para a 7ª. Mas também eu queria um tempo para dar uma pesquisada na internet, porque como a conferência, uma das prerrogativas é a divulgação, então é bem provável que ela tenha sido divulgada. Sai de alguma matéria, né, ou no site da prefeitura na época, e aí eu Ah, queria também ter feito essa pesquisa. Mas o nosso registro aqui do Conselho das Cidades é que a Serra teve presente em todas as conferências estaduais. Então, como o João antecipou, para participar da conferência estadual, né, o delegado precisa ter realizado a sua municipal. Então, a gente acredita que o município da Serra realizou todas as conferências. então seria a nossa sétima. Exatamente. Tá bom. É Então tá, porque gente. como, Muito obrigada. como foi o último ciclo, que a gente está na sexta nacional, né, sexto ciclo da Aham. Conferência Nacional, mas como foi descontinuado, muitos municípios realizaram a sexta conferência, que teria acontecido em 2016, mas aí depois não teve a estadual, não teve a nacional, mas as municipais aconteceram, né? Tá, entendi. Muito obrigada, então, gente. Por nada, Daniela. Obrigado a você. Vamos seguindo aqui na lista agora o Bruno. Ei, bom dia a todo mundo, tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo jóia? A dúvida é o seguinte, essa carga horária de 8 horas, eu posso dividir ela, mesmo que, né, vocês colocaram aí para ser um dia só, mas para mim seria mais viável dividir ela em 3 dias, para eu conseguir alcançar todo o município, porque aqui eu tenho 3 pontos urbanos, 2 distritos, uma sede, e eu não vou conseguir trazer representantes das entidades, né, todos no mesmo local. Eu poderia fazer essa divisão um dia em cada local e no final para terminar na sede? Confesso que essa é a primeira vez que a gente recebe uma dúvida, porque você está falando de realizar a conferência até em lugares diferentes, né? Ou não? Exatamente, Tá. exatamente. Em termos de divisão de tempo, dos dias, eu tenho certeza que você poderia fazer. Agora é a Hum. primeira vez que a gente recebe uma dúvida, talvez o Marlos já tenha visto isso em algum lugar, de realização de conferência em lugares diferentes, todos dentro do seu município, né? Porque Todos isso é uma dentro do obrigatoriedade. município, sim. Mas eu não tenho essa certeza. Essa a gente teria que confirmar com o pessoal do Ministério das Cidades e da Nacional. Você tem alguma informação disso, Marlos? Bom, num primeiro momento, com essa pergunta do Bruno, eu pensaria da seguinte maneira, pelo que eu conheço do regimento, né? Que não poderia, porque sempre fala em realização de um único lugar. Mas eu acho que diante dessa possibilidade de ter sido colocada essa questão pela primeira vez, eu posso consultar a Executiva Nacional e trazer uma informação mais formalizada quanto a isso, viu, Bruno? Mas, num primeiro momento, eu acho que a legislação não indica para isso, mas eu vou encaminhar agora. Já vou aproveitar que a Letícia da Executiva Nacional está online e já vou dar uma
vou perguntar a ela em relação a isso, tá? Bruno, em relação à validação disso, a única coisa que eu estou pensando que possa gerar algum tipo de recurso é de que a divisão do seu trabalho pode, estou só imaginando, né, 100% hipotético na minha cabeça, de que você vá para o primeiro distrito, aí você tenha uma palestra, que você tenha um grupo de discussão, e aqui no outro distrito você discuta as propostas, e no último você faça votação para delegados, vamos supor, que na carga de trabalho fique assim. E aí talvez alguma entidade, alguma pessoa possa fazer algum tipo de recurso de validação que possa questionar, por exemplo, que ela esteve presente nas discussões, mas ela não foi possível para ela estar presente na hora da votação para um delegado, por exemplo. Assim. Então, só numa questão hipotética de que isso possa gerar algum tipo de desconforto. Eu adoro a ideia de vocês conseguirem abraçar o máximo possível do município de vocês. Perdão que eu não notei, qual é o seu município, Bruno? Alto Rio Novo. Alto Rio Novo. O Marlos vai ver efetivamente assim, o que está no regimento nacional que eles vão indicar com a Letícia, que é o nosso contato com o Ministério das Cidades, mas é uma situação diferente. Assim, é a primeira vez que alguém pergunta de fazer em lugares diferentes. Essa é uma prática de Alto Rio Novo quando fazemos orçamento participativo. Porque se a gente convoca para a sede, a participação da cidade é minúscula. Quando a gente separa em mais de um local, aí a gente consegue, de fato, ter participação, entendeu? Entendi. Quando vocês vão ao encontro da população e não necessariamente eles precisam ir até a sede. Interessante. Exatamente. Eu anotei seu nome aqui, Alto Rio Novo, para a Uhum. gente entrar em contato com você caso a gente tenha essa resposta. A outra pergunta que eu tenho é o seguinte, porque aqui é um município predominantemente rural, então eu tenho entidades organizadas rural. Urbana eu vou ter, acho que nem CDL eu devo ter aqui no município. Então, primeira pergunta sobre as entidades. Eu poderia pegar as entidades que são assentamentos e associações de produtores como participantes, como representantes, né? E se associações religiosas, como as comunidades, né, católica e as outras igrejas, também contam como entidades. Bruno, nesse caso, as associações, elas são integrantes dos movimentos sociais, tá? Então, você pode indicá-las. Por exemplo, se vocês tiverem acesso tiverem organizadas associações de moradores de bairro, que é muito comum também nos municípios, elas podem ser representantes de entidades dos movimentos sociais. Então, não há uma restrição quanto a essa participação das associações. No caso, se for um sindicato, por exemplo, de trabalhadores rurais, ela já entraria naquela entidade dos trabalhadores. Já seria uma outra entidade. Quanto às entidades religiosas, no regimento interno da Nacional, fica expresso que algumas entidades não podem participar, dentre elas as entidades religiosas. Nas discussões que a gente tem tomado aqui, semanalmente a gente se reúne para conversar um pouco sobre a conferência, levantaram a bandeira da possibilidade de pastorais participarem, né? Como organizações não governamentais, por exemplo. E eu levei essa questão à nacional. E disseram o seguinte, que não há nenhum impedimento para a participação da pastoral a partir do momento em que ela tem alguma identidade com a pauta. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro existe a pastoral da cidade, que é uma pastoral, né, ligada à Igreja Católica, mas que presta apoio à luta por moradia nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, eles não veem, de certa forma, por mais que haja uma ligação com uma entidade religiosa, o motivo de uma pastoral que entende do assunto, como a pastoral das cidades, não está presente nesse debate. Então, há uma certa flexibilidade para o caso dessas entidades, se elas estiverem ligadas às questões debatidas. Então, aí, no caso das realidades dos municípios capixabas, né, dos municípios que têm uma base agrícola mais forte, né, do campo, existem as pastorais da terra. Então, similar à pastoral da cidade, a pastoral da terra luta por condições, né, apoia entidades, apoia pessoas que têm uma ligação em relação à regularização fundiária, por exemplo. Então, essas pastorais poderiam participar. Mas lá no regimento interno, você vai verificar que ele coloca, por exemplo, times de futebol, partidos políticos, entidades como Rotary, né, entidades maçônicas, não seriam representativas de entidades. E coloca entidades religiosas lá também.
Então, assim, de uma maneira geral, a Executiva Nacional coloca essa vinculação, mas tudo isso pode ser debatido caso a caso. Então, se vocês tiverem nos municípios alguma situação que, Marcos, eu tenho essa entidade representativa, será que ela vale ou não? Pode passar para mim que a gente vai debater isso junto com a Executiva Nacional, que não tem problema. Beleza, Bruno? Beleza. Devolver a palavra, eu trouxe uma atualização sobre a sua dúvida em relação à realização da conferência em vários lugares. A Executiva Nacional disse que é também um dos primeiros momentos em que questionaram essa possibilidade. Até citei lá para a Letícia a questão do orçamento participativo. E ela disse que não há nada na legislação, na regulamentação, que impeça a realização em várias sedes. Agora, o que ela deixa claro, que isso seja feito com o intuito de ampliar a participação popular, né? Como você já tinha citado, que dê acesso a mais pessoas participarem, e que também os delegados, né, que aquelas pessoas que o João explicou, que vão ter direito a voz e voto, possam estar presentes nos debates também, né? Porque eles que vão votar e desenvolver as propostas. Então, não há nenhum impeditivo para isso, nada regulamentado. Se ficar bem justificado que a intenção dessa divisão de sede é aumentar a participação das entidades, a participação popular, é válido, é bem válido. Ok, então, obrigado. Era essa a minha dúvida. Obrigado, Bruno. Até logo. Agora, aqui na lista de inscrição tem a Karen. Tudo bem, Karen? Bom dia. Tudo bom? Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo um pouquinho mais baixo, mas consigo. Tentar falar um pouquinho mais alto. Tá bem inchado aqui. Vamos lá, eu tenho algumas dúvidas em relação à eleição dos delegados e também em relação ao dia da conferência em si. Primeiro, sobre a definição dos delegados. A gente publicou, né, o chamamento para formar a comissão organizadora. Aí eu fiquei um pouco em dúvida quanto às quantidades e momentos que vão ser definidos esses delegados. A gente vai reunir a comissão, né, as inscrições, quem foi inscrito, a gente tem um mínimo de vagas. A gente já define com essa comissão os delegados que vão para a conferência municipal e depois tem que ser definidos novos delegados. Eu fiquei um pouco confusa com isso. Em questão dos delegados, é porque primeiro estágio ali no credenciamento que você mencionou, eles são delegados municipais, né? Porque eles estão delegados ali na conferência municipal. A questão da eleição, a questão da votação interna dentro da conferência municipal, é para quem serão os delegados que vão representar o município na etapa estadual. Portanto, eles vão se tornar delegados estaduais, representando o município específico, no caso Viana, né? Mas, então, você tem essa diferença. As pessoas que estão vinculadas aos segmentos das entidades se tornam delegados na etapa municipal, ou seja, na etapa que vocês estão, e dentro da conferência municipal, vocês vão fazer um processo de votação, eleição, do modo que vocês julgarem que vai ser o melhor formato para vocês, para que vocês indiquem os delegados que vão se tornar delegados estaduais. Tem essa diferença. Então, a comissão organizadora, os membros já são delegados municipais? Não necessariamente. Vocês podem... Aliás, perdão. Sim, vocês são delegados municipais, foi a dúvida que o Marlos tirou ali inicialmente. Vocês já são delegados municipais, podendo posteriormente se tornar delegados estaduais durante o processo de eleição ali da conferência. Tá, eu acho que deu para pegar um norte e eu vou destrinchando melhor depois, né, com o correio. Sobre o dia da conferência, a gente está um pouco assim perdido quanto à condução, porque tem os eixos temáticos para as palestras. Nós convidamos esses palestrantes, quem que a gente chama por eixo, a gente ficou um pouco assim, perdido quanto a um roteiro para seguir, de passo a passo mesmo. Se tem algum município que já fez e teria um roteiro mais específico, mais prático, eu acho que seria essa pergunta.
assim, não existe um formato pré-definido. Como eu disse, como os municípios têm realidades diferentes, cada um vai discutir o que lhe couber melhor. Alguns municípios podem fazer uma palestra de abertura, falando de todos os temas. Algum município pode, ou seja, sei lá, uma pessoa falando, com uma grande discussão de PNDU. Ele pode dividir para mais de uma pessoa falando por um tempo menor, destrinchando cada grupo. Vocês podem dividir em 8 salas, uma para cada grupo temático. Vocês podem dividir em menos salas. Vocês podem não dividir as salas. Isso está em cargo de vocês, de como vocês consideram, de quem vocês consideram qual formato é mais condizente com o município de vocês. Além disso, os grupos temáticos, os eixos de trabalho, eles são sugestões de discussões. Ou seja, todos aqueles eixos, aqueles grupos, eles fazem parte da PNDU. Mas vocês, por exemplo, sabendo, vamos supor, gestão metropolitana. Gestão metropolitana não vai ser debatida em municípios fora da região metropolitana. Ou seja, não há por que abrir tempo para esse tipo de discussão. Então, cada município, conhecendo a sua realidade, pode designar mais tempo ou mais esforço para algum tipo de discussão que lhe seja mais condizente. Então, se o município tem mais problemas de regularização fundiária, de habitação, de saneamento e questões ambientais, vocês podem dar mais tempo para essas ou vamos supor, você faz uma sala de habitação, uma sala de discussão de saneamento, mas você junta a gestão participativa e interfederativa em outra sala, 2 grupos separados. De novo, não tem um formato pré-definido. A gente fez aquela sugestãozinha que a gente pode passar de vocês, de um roteiro, baseado num roteiro de 8 horas, mas ele é só uma proposta. Não tem nenhuma obrigatoriedade de saber como vocês vão fazer. O que a gente indica? Que existam pessoas, capacitadas para guiar as discussões ali durante o processo, que tenham algum embasamento técnico, que consigam guiar e tirar algumas dúvidas para as pessoas que estão discutindo as propostas e os assuntos, que podem ser tanto palestrantes como facilitadores, assim, nem necessariamente, e ter um e ter outro também não são mutuamente exclusivos, vocês podem ter os dois. O facilitador, no fim das contas, ele não necessariamente faz uma fala, mas ele está ali para guiar as discussões, porque às vezes uma pessoa pode monopolizar uma fala, né? Então, para fazer com que o fluxo de discussões aconteça da melhor forma possível. Essa pessoa, se ela for uma pessoa ligada ao tema, de certa forma, um arquiteto urbanista, dependendo da área, um engenheiro ambiental, dependendo do que está sendo discutido, alguém na discussão, uma questão de segurança pública, alguém de uma área de segurança pública, que não necessariamente é um arquiteto urbanista, né? Pode ser pessoas de outras áreas, pessoas das ciências sociais, enfim. Isso está a cargo de vocês. A gente indica que vocês consigam ter pessoas simplesmente para facilitar e para que o dia ali das discussões seja o melhor, aconteçam as discussões mais frutíferas possíveis. Mas eles também nem são obrigatórios, para ser muito sincero. Não existe essa obrigatoriedade. A gente indica, a gente que está organizando a estadual, que tem uma outra escala também, mas vai fazer uso dessas situações. Então, a gente pode disponibilizar para você o que a gente tem como uma proposta, ali, um modelo de como as coisas podem acontecer durante o dia, e aí talvez vocês ou seguem ou só usem como base para poder fazer adaptações para o que vocês considerarem melhor. Então, consegui tirar sua dúvida, senão você fala de novo. E João, desculpa, só acrescentando também o que você já falou tão bem. Na cartilha tem aquele modelo, a gente não apresentou aqui na capacitação, mas na cartilha vai vir aquela sugestão, né, do dia da conferência, com os horários, que ali já estabelece, de certa forma, como requisitos mínimos para 8 horas dos municípios atingirem essa quantidade de horas úteis das conferências. E outra coisa também, Karen, a gente tem uma rede de mobilização que aqui no estado e também com os municípios a gente tem criado para tentar pensar em pessoas que possam contribuir com uma palestra, possam contribuir com uma fala, talvez, né,
mobilizar alguém do município. Então, a gente fica à disposição para tentar encontrar pessoas para participarem e comporem as conferências de vocês. Entendi. Ok, então. Acho que era, assim, basicamente isso, assim, de dúvidas maiores, né? Acho que vai surgindo aí, a gente vai conversando talvez no WhatsApp, mas seria interessante esse material, ter um modelo, assim, um roteiro mais destrinchado, assim, né, de passo a passo. Porque, por exemplo, a gente vai ter essas palestras, em que momento terão as votações das propostas, ficam, assim, pelo menos para a gente estar um pouco vago quanto a isso, né? Que momento fazer o quê durante o dia, mais ou menos isso. Então, talvez um roteiro para ajudar a gente nunca realizou uma conferência aqui, então estamos um pouquinho perdidos. Mas mais isso mesmo, mais ter essa sequência. Não, perfeito, cara. E pode deixar que quando a gente publicar a cartilha vai ter um modelo para vocês. E assim, o nosso debate é passo a passo. Todo mundo que vem trabalhando nas conferências sabe que a gente está seguindo ali uma trilha juntos. Então, cada ponto a gente vai debatendo, desde o chamamento público para a extensão da comissão organizadora. Cada um deles a gente vai prestando ajuda e vai aprendendo juntos, né? Porque a gente está juntos nessa jornada também, como conferência estadual. Estamos aprendendo muito nisso, tá? Obrigado pela participação. Obrigada. Seguindo aqui a dúvida, tem uma dúvida da Marisol. Eu vou ler, se ela se sentir à vontade também para abrir a fala, quiser perguntar também. Se na conferência não conseguir eleger o número estipulado de delegados, pode eleger um número menor? Marisol, não há nenhuma prerrogativa que impeça a eleição do número menor de delegados. Vocês, como município, têm uma quantidade de delegados que é definida por conta da proporcionalidade da população, né? No intuito de ver a população capixaba de uma maneira integral. Então, por isso que municípios que têm mais população têm mais delegados. Essa é a intenção desse número de delegados. Não há nenhum impeditivo. O que acontece é uma questão, assim, digamos, mais teórica do município ter uma possibilidade, uma janela de maior representatividade, né, que não vai ser ocupada, porque caso o município não apresente a quantidade indicada no regimento interno de delegados, a gente vai precisar ocupar essas vagas com outros delegados das entidades, e aí a gente vai ter outros critérios de eleição desses delegados, né, por indicação dos poderes, né, por exemplo. A Cariacica tem indicação de ONGs, tem 2 delegados indicados de ONGs lá pelo regimento interno. Então, caso vocês não apresentem essas entidades, a gente vai tentar articular, junto com as ONGs, né, outros representantes que possam ocupar essas vagas de ONGs dentro dos delegados da Conferência Estadual, para que a gente, como Conferência Estadual, garanta a nossa proporcionalidade, né? Porque essa definição do número de delegados, ela também é baseada na garantia da proporcionalidade de entidades da Conferência Estadual. Então, assim, não há nenhum impeditivo, mas vocês vão ficar à vontade para gerir essa quantidade de delegados que foi definida. Obrigada, entendi. Nada. Seguindo aqui, Daiane fez algumas questões. Daiane, você quer abrir a fala para trazer todas elas? Não, beleza. Então, eu vou falar aqui sobre elas e... Não, pode só falar mesmo sobre elas. Tranquilo. O João já respondeu aquela em relação à quantidade com menos de 100 mil habitantes, né? Na maioria das vezes são 3, mas todos eles estão lá disponíveis no regimento interno, vocês podem consultar por município. Você perguntou assim, eu vou perguntar, mas eu já vou bater uma bola com a Nayara e o João para eles responderem. Em municípios de pequeno porte que têm enfrentado problemas com o crescimento do trânsito, e sabendo que na maioria das cidades o trânsito não é municipalizado, esses temas que atendem mais de uma cidade do estado é de interesse estadual para apresentar na etapa estadual? E aí eu libero para vocês, meus amigos, responderem a Daiane. Sim, a conferência municipal, ela não é necessariamente uma conferência do que está no âmbito da prefeitura resolver. Ela está no âmbito de discussão dos problemas e do futuro que se entende para as questões da cidade. Se a questão de resolver, entre aspas, os problemas de trânsito de cidades do interior, cidades de pequeno porte, é de uma questão estadual, ainda assim ela tá no processo de discussão, então pode entrar sim. Inclusive, e aí
vamos supor, como que a gente entende se está de interesse estadual? E aí, como que ganha força? Vamos supor, se muitos municípios lá na etapa estadual trouxerem propostas trouxerem esse tipo de consideração, a etapa estadual meio que vai entender que isso é uma consideração que está acontecendo em muitos municípios do interior. Imagino que vai ficar dentro de mobilidade urbana. João, teu áudio está um pouquinho comprometido. Só um minutinho, Trazer questões que discutam. Só um minutinho, vamos ver se melhora um pouco mais o sinal do João. E aí eu só te peço para repetir essa parte mais final aí da sua fala. Mas é o tipo de proposta que seria aceito, das propostas que nós precisamos, das cidades que precisam apresentar, é o tipo de proposta que seria aceita? Ou só realmente... Então, Daiane. Não. Não, na linha que o João vinha falando, eu acho que sim. O trânsito de cidades de pequeno porte, sim, que não seja uma questão do município. Minha conexão está travando um pouquinho. Pronto, João. Você pode repetir essa parte final? E aí, só acrescentar que a Daiane perguntou se essa proposta assim colocada poderia ser representada na... Beleza. Desliguei minha câmera para ver se consome menos aqui quem Daiane. É uma questão de que não atinge só um município. Eu acho que, mesmo que a questão seja uma questão municipal, de certa forma, ela é uma questão que abrange mais de um município, municípios de pequeno porte, estão começando a passar por esses problemas. Eu acredito que sim. Eu diria que, na hora de construir essa proposta, que ela seja uma construção mais ou menos no caminho como você escreveu, sim, de uma formalização não, mas uma criação de políticas ou de uma ampliação de políticas de melhoria da mobilidade urbana de municípios de pequeno porte, frente a questões, não sei se o problema de trânsito de vocês é um problema interno ou se alguma rodovia estadual, federal passa dentro da cidade, isso pode estar causando alguma coisa. Mas eu vendo aqui, qualidade, se vocês trouxerem assim. João, ainda está cortando um pouquinho o teu áudio. Você consegue ouvir a gente? Eu vou tentar ser o mais rápido possível, então. Eu acredito, sim, que vai ser aceito. Beleza. Nayara, você tem alguma coisa a falar também, a contribuir em relação à proposta? Eu estava estava esperando o João tentar finalizar. Se eu entendi bem a dúvida, sobre esse tema específico da mobilidade, ele, quando atinge um ou mais municípios ao mesmo tempo, né, ele pode vir a ser uma proposta até de cooperação de municípios. Então, você pode, como a gente mencionou, interligar alguns temas para tratar dessa proposta específica e de forma que ele tome mais amplitude. Então, você pode falar até de financiamento ou de uma questão que envolva mais de um poder só, dos três poderes, se, por exemplo, passar uma BR próximo. Então, assim, são propostas que você pode fazer interligadas, de mobilidade urbana, do financiamento, de consórcios, né, nesse sentido. Então, sim, ela é validada e você pode deixar a proposta mais encorpada. Obrigado, Nayara. Obrigado, João. Daiane, espero que os meninos tenham respondido bem ao seu questionamento. E aí, aqui a gente tem uma intervenção da Aurimar no chat, falando sobre uma sugestão do município proporcionar transporte para os interessados, né, em estarem presentes na conferência. A Aurimar tem experiência já com conferências. Acho que essa rede que a gente cria aqui entre os municípios também é importante por isso. Tem muita gente que já realizou muitas conferências nos municípios de outras temáticas, que também podem contribuir nessa organização. Mais alguém quer falar, quer tirar alguma dúvida,
quer expor algum ponto? A hora agora, fica aí, os microfones ficam abertos. Pois bem, pessoal, a gente já vai se aproximando aqui do horário definido, né, da capacitação, chegando perto das 11 horas. Foram quase 2 horas aí de palestras, né, de pontos que foram abordados, de conhecimento teórico, conhecimento prático. E em nome da comissão organizadora, do Conselho das Cidades, eu agradeço a presença de todos aqui, que tiveram a disponibilidade desse tempinho para estarem com a gente, para ouvirem essas informações. Elas vão ser muito importantes para o desenvolvimento. Quero falar para vocês especialmente que a organização da conferência ela é bem mais simples do que parece, né? Como o João falou muito bem, Nayara também abordou, que a conferência, na verdade, é uma grande reunião, é um grande debate. A estrutura dela não precisa ser muito sofisticada ou muito cheia de detalhes para que ela tenha validade. Então, ela é um instrumento simples que pode ser utilizado com a estrutura do poder público municipal, assim como a gente vai fazer aqui na estadual. Então, estamos juntos nesse trabalho. Vocês sabem que podem contar com o nosso auxílio através do grupo lá no WhatsApp, através dos contatos que vocês já têm. A gente vai analisando passo a passo, vai prestando essa orientação etapa por etapa. Muito obrigado mesmo pela participação. Também quero agradecer ao João e à Nayara, que disponibilizaram também do seu tempo para estarem aqui com todos nós, com as informações que são pertinentes. Vocês já perceberam que a gente vem avançando na organização, os assuntos vêm ficando um pouco mais aprofundados em relação aos debates, em relação ao dia da realização das conferências. Quero aproveitar também para solicitar mais uma vez que vocês confirmem lá no Reduz a conferência de vocês, para que as informações comecem a ser captadas, serem passadas para a sociedade, para o Ministério das Cidades que está organizando a nacional e também entre a gente como organizadores da estadual e das municipais, tá bem? Muito obrigado pela presença de todos, tenham todos um bom dia e estamos juntos nessa jornada pelas conferências. Foi um grande prazer estar com todos nessa terça-feira. Até logo.